As queimadas no nosso país têm se tornado um tema cada vez mais frequente e polêmico, gerando um grande debate. E uma pergunta que muita gente faz é: será que o agronegócio é o culpado por essa destruição? No vídeo de hoje vamos investigar essa questão a fundo. Para entender o que realmente está acontecendo, vamos analisar os principais fatores que causam esses incêndios e esclarecer o verdadeiro papel do agro dentro desse cenário. Será que as queimadas são responsabilidade do setor que alimenta o Brasil e o mundo? Fique com a gente para descobrir. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o Marcos e esse é o Agromaestria. Vamos para o vídeo. Em 2024, o Brasil enfrentou um aumento significativo nas queimadas. Até agosto, foram registrados mais de 109 mil focos de incêndio, um aumento de 78% em relação ao mesmo período de 2023. A área total queimada no país atingiu 11,39 milhões de hectares, mais do que o dobro registrado no ano anterior. Os biomas mais afetados foram a Amazônia e o Cerrado. Em agosto, quase metade das queimadas ocorreu, com 5,65 de hectares queimados, equivalente ao tamanho do estado da Paraíba. As condições climáticas desfavoráveis, como a seca prolongada, contribuíram para esse cenário alarmante. Esses episódios de destruição são intensamente noticiados e a narrativa que muitas vezes ganha força na mídia aponta o agronegócio como o grande vilão. Mas será que essa acusação faz sentido? Pense comigo. Qual seria o motivo de um produtor rural que depende diretamente da terra para sua subsistência e para alimentar o país, atear fogo nas suas próprias plantações ou pastagens? O fogo prejudica o solo e representa prejuízo direto. Críticos, tanto dentro do Brasil quanto no exterior, frequentemente apontam o agronegócio como o principal culpado pelos incêndios florestais. Eles argumentam que a expansão da agricultura e pecuária, aliada ao desmatamento ilegal, estaria impulsionando o uso irresponsável do fogo para abrir novas áreas de cultivo e pastagens. Essa pressão, segundo eles, resultaria na destruição de ecossistemas vitais e na degradação ambiental. Internacionalmente, também é comum ouvir que o agronegócio brasileiro, voltado principalmente para a exportação de commodities, como soja e carne bovina, é um dos grandes responsáveis pela destruição da floresta amazônica e pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa. Para muitos, essa atividade econômica é vista como incompatível com a preservação ambiental, criando uma narrativa de que o Brasil estaria sacrificando seus recursos naturais em nome do lucro. No entanto, será que essa visão reflete a realidade do campo? Será que esses críticos estão levando em conta todo o contexto? Eu sei muito bem que não faz sentido para os produtores atear fogo nas próprias terras. Dependemos delas para viver. Imagine só, passar anos investindo em pastagens, preparando o solo, plantando culturas e depois simplesmente destruir tudo com queimadas. Isso seria o mesmo que um comerciante queimar o estoque de sua própria loja. A verdade é que o fogo é um inimigo do produtor rural. As queimadas provocam alterações significativas nos solos, tanto diretas quanto indiretas, afetando o pH, o nível de nutrientes, o teor de carbono e a biodiversidade da fauna local. Elas também modificam a temperatura, a porosidade e a densidade do solo, gerando consequências que vão além da superfície. Qualquer um que vive do campo sabe que as terras queimadas levam anos para se recuperar e durante esse tempo a produção cai. Ninguém em sã consciência usaria o fogo como estratégia, porque no final das contas seríamos os maiores prejudicados. E mais do que isso, os produtores estão adotando práticas que protegem o meio ambiente. Já ouviu falar da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, a ILPF? Com ela, os produtores conseguem produzir de forma sustentável, recuperando o solo e sequestrando carbono da atmosfera. Ou então, o manejo regenerativo de pastagens, que ajuda a manter o solo saudável e ainda colabora para o equilíbrio ambiental. Acredito que é possível sim conciliar a produção com a preservação. Os produtores são os primeiros a querer manter a terra viva e produtiva. Afinal, é dela que eles tiram o sustento e a base para alimentar milhões de pessoas. O agronegócio brasileiro tem adotado práticas sustentáveis para conciliar a produção agrícola com a preservação ambiental.
Um exemplo disso é a integração lavoura-pecuária-floresta, a ILPF, citada anteriormente, um sistema que combina agricultura, pecuária e floresta numa mesma área de forma planejada. Essa técnica busca otimizar o uso da terra, melhorando a fertilidade do solo, aumentando a produtividade e reduzindo a necessidade de expansão agrícola sobre novas áreas. A ILPF permite alternar o uso do solo entre o plantio de culturas e a criação de animais e o cultivo de árvores. Isso beneficia o meio ambiente, pois as árvores plantadas ajudam a sequestrar o carbono, colaborando para a mitigação das mudanças climáticas. Além disso, a rotação de culturas e a presença de árvores evitam a erosão do solo e mantêm a sua qualidade, gerando benefícios tanto econômicos quanto ambientais. Outra prática que vem sendo implementada no setor agropecuário é o uso de pastagens arborizadas. Essa técnica consiste em integrar árvores às áreas de pasto, proporcionando sombra aos animais. Essa condição melhora o bem-estar animal, já que a sombra reduz o estresse térmico e favorece o ganho de peso, resultando em uma produção de carne mais eficiente e de maior qualidade. Além do conforto proporcionado aos animais, as árvores nas pastagens contribuem para a preservação do solo, protegendo-o da erosão e ajudando a reter a umidade. Essas técnicas não só aumentam a produtividade, como também criam um sistema de produção mais equilibrado e sustentável, demonstrando que o agronegócio brasileiro está comprometido em reduzir impactos ambientais enquanto mantém a sua competitividade no mercado global. Grande parte das queimadas ilegais no Brasil é realizada por grileiros, que ocupam terras públicas ilegalmente, desmatam e utilizam o fogo para abrir novas áreas, como destacou o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Grileiros estão trocando o desmatamento tradicional pela utilização do fogo para abrir novas áreas, especialmente no sul da Amazônia. Essas ações, embora frequentemente associadas ao agronegócio formal, são ilegais e cometidas por aqueles que exploram as terras de forma errada. Além disso, a desinformação em torno das queimadas é um grande problema crescente. A mídia e críticos apontam muitas vezes o agronegócio como o principal culpado, sem considerar a complexidade do cenário. Quase todos os incêndios no Brasil têm por trás a ação humana, e o governo enfrenta dificuldades em monitorar tudo, uma vez que não tem como botar um fiscal em cada esquina. Essa narrativa exagerada e equivocada gera confusão sobre as verdadeiras causas das queimadas e o envolvimento do setor agropecuário. Outro ponto relevante é que as mudanças climáticas, combinadas com a seca extrema, criam condições perfeitas para a disseminação do fogo. Em São Paulo, por exemplo, quase todos os incêndios aconteceram no mesmo horário, evidenciando que essas queimadas são provocadas por ações naturais. As queimadas e o uso do fogo são inimigos diretos do produtor rural e da sociedade de modo geral. Não é correto associar esses problemas exclusivamente ao agronegócio, considerando que o fogo traz inúmeros prejuízos para esse setor. Portanto, culpar o agro de forma generalizada ignora a realidade enfrentada por quem trabalha diretamente com a terra. A solução para esse problema não reside em um único setor, mas na colaboração entre o governo, o setor do agro e organizações ambientais e a sociedade civil. Entre as ações que poderiam ser implementadas estão incentivar o uso de tecnologias de manejo sustentável, a adoção de práticas substituindo o uso do fogo, investir em educação ambiental, tanto para produtores rurais quanto para a população em geral. A educação é essencial para entender os impactos das queimadas e principalmente como preveni-las. O conhecimento disseminado ajuda a desmistificar ideias errôneas e permite que o produtor adote práticas mais sustentáveis. Fiscalização mais rigorosa. É necessário combater as práticas ilegais, como o desmatamento e as queimadas criminosas. Um monitoramento eficiente aliado a punições severas podem reduzir consideravelmente os incêndios. Em suma, o agronegócio brasileiro pode e deve fazer parte da solução, especialmente diante das evidências que mostram que o fogo é um obstáculo para o próprio setor. Então, como vimos, o fogo é um inimigo do produtor rural e culpar o agronegócio de forma generalizada não faz sentido, mas a solução para esse problema precisa ser coletiva.
Afinal, proteger a terra é proteger o nosso futuro. E você, o que acha dessa questão? A culpa é realmente do agro? Deixe sua opinião nos comentários, queremos saber o que você pensa sobre esse debate. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Assim mais pessoas vão ter acesso a essas informações importantes e desmistificar a ideia de que o agro é o grande vilão. E claro, se ainda não for inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre o mundo do agro. Eu sou o Marcos e esse é o Agromaestria. Até a próxima!